Bora. Então, isso aqui é a videoaula continuação da anterior. Essa é a segunda parte. Eu acredito terminar então todo o capítulo sobre trabalho ainda nessa videoaula, nessa gravação. Eu acredito que eu tenha parado nessa imagem aqui, antes de encerrar. E aí o próximo é a camada 8, camada 7. Então, antes de falar um pouco sobre essa folha aqui, fazer algum comentário aqui, só para retomar. Eu comentei que trabalho então é uma maneira de se transferir energia, né? Então a gente pega uma situação bem simples, né? Um bloco, e aí esse bloco ele está se deslocando por, durante um percurso, né? Ele tem um percurso, ele tem um percurso. Essa trajetória é descrita por esse vetor de deslocamento e, e aí eventualmente eu tenho uma força aplicando sobre esse bloco. Aqui eu vou fazer de uma maneira bem geral. Por exemplo, digamos que eu tenho uma força atuando aqui no bloco assim, ó, né? E, e aí se a gente, aí você percebe aí que essa força ela tem um ângulo em relação a esse deslocamento D aqui, né? Então vamos pegar ele aqui, esse deslocamento aqui. Que ângulo é esse? Vamos descobrir esse ângulo agora. Então essa aqui é a direção do vetor D, né, que está aqui, né, a direção do vetor D. E o ângulo que a força F aplica em relação a esse deslocamento é esse ângulo aqui que eu vou desenhar. Está aqui, ó. Exatamente esse ângulo, né? Ângulo θ. Beleza? Então aí eu coloco o módulo da força F aqui, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo θ. E aí eu calculo o trabalho, né, que essa força está aplicando, né? Então, trabalho que F aplica sobre o bloco. Bom, então é uma transferência de energia, né? O bloco está recebendo energia. Né? O bloco recebe energia. Ou, ou recebe ou, né? O bloco perde energia. Bom, e aí eu comentei o seguinte, né? Eu comentei assim, ó. Tinha lá o caso A, que é o caso do trabalho motor. Que seria ganho de energia. Né? Então, se o trabalho é motor, o bloco recebe energia. Se o trabalho for resistente, então tenho perda de energia. Esse ganho de energia é denotado pelo aquele valor de trabalho sendo positivo. E essa perda de energia é representado pelo cálculo do trabalho, né, resultando em um valor negativo. Bom, em que situações eu tenho trabalho positivo e trabalho negativo? É assim, ó. Então, só resgatando aqui a equação do trabalho aqui, funciona assim, ó. Quando
θ for maior ou igual a zero, menor ou igual, não, tem que ser menor, menor 90, isso representa um cosseno de θ maior ou igual a 1, menor ou igual a 1. Não, maior igual, maior igual a 0 ou menor ou igual a 1. Aqui pode estar valendo, né? Então a gente pode trazer aqui, ó, por exemplo, cosseno de 30 graus, né? Colocando aqui na calculadora. Ó, é um valor positivo, ó. Raiz de 3 sobre 2. Se eu coloco 90 graus aqui, ó, 0, né? Então, conforme eu vou aumentando o grau aqui, o valor do cosseno do grau vai diminuindo, ó. Por exemplo, 80 aqui, ó. Vai ser um valor próximo de 0. Ó, tá vendo? E se eu coloco 10 graus aqui, vai ser um valor próximo de 1. Tá vendo? Se eu colocar 0, aí chega a 1. Então, na verdade seria invertido, né? Só para não confundir, seria assim. Enfim. Só que está invertido. Bom, e aí beleza. Então, em que situação que seria essa, o θ ser maior que 0, menor que 90? Seria uma situação assim, ó, em que eu tenho um bloco aqui se deslocando, né, nessa direção, e a força tivesse mais ou menos assim. Aí, se a gente medir esse ângulo, a gente vê que esse ângulo é menor que 90. Beleza? Aqui seria, no lugar, quando o cosseno, só reforçando, né? Cosseno de 90 é 0 e cosseno de 0 é 1. Beleza? Então, outra situação também, né? Se eu tenho o bloco se deslocando aqui nessa direção para a direita, né? E a força for da mesma direção do deslocamento, então cosseno é igual a 0. Isso implica θ ser igual a 0 e o cosseno de 0 implica em 1. Beleza? E aí a gente resgata aquela fórmula lá da força vezes o deslocamento, sendo o trabalho. Agora, quando o cosseno for ele for maior que 90 e menor que 180, ó, então quando o cosseno de θ, não, quando o θ, na verdade, quando o θ for maior ou igual a 90 graus e menor ou igual a 180 graus, cosseno de θ vai ser sempre negativo. Ops, zero aqui. Vai ser sempre negativo. Beleza? Menor ou igual a zero. E aí a gente pode comparar aqui também, ó, cosseno, por exemplo, de 120. Ó, valor negativo, ó. Cosseno de 170 vai aproximar de menos 1, ó. Já está próximo de menos 1. Cosseno de 180, menos 1. Então essas regrinhas aqui a gente pega lá do círculo trigonométrico, né, que vocês aprendem lá nas aulas de matemática. Na verdade isso aqui é conteúdo do segundo ano do ensino médio de matemática, mas eu vou aplicar do mesmo jeito. Vem desse círculo trigonométrico aqui. Um dia vocês vão ver esse círculo trigonométrico. Beleza? Então aqui é 0 e 360 graus. Aqui é 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aí o professor vai pedir para você, por exemplo,
E o raio disso aqui, esse aqui vale raio 1, né? O raio dessa circunferência vale 1. Né? E aí aqui eu tenho o ângulo θ. Isso aqui vale cosseno de θ. Esse aqui vale seno de θ. Isso aqui vocês vão ver com muita frequência. Aí daqui tira seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado igual a 1. Né? Teorema de Pitágoras, isso aqui, né? Bom, então é daí que vem então e outra coisa. Então todos os valores que estão desse lado aqui são positivos e todos os valores que estão desse lado aqui são negativos. E aí se eu tenho uma situação que esse ângulo aqui é maior que 90, então ele vira para cá, né? Vou puxar para cá assim, ó. Então aí eu tenho esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de, sei lá, alfa. Né? E aí esse comprimento aqui, ele é um comprimento negativo. Ele vale cosseno de alfa. Cosseno de alfa é menor que zero. E esse comprimento aqui, ele vale seno de alfa. Esse seno de alfa, ele é maior que zero. Tá? Ele é maior que zero. Beleza, então? Então é daí que vem o trabalho ser negativo e o trabalho ser positivo. Dessas regrinhas matemáticas de trigonometria aqui. Ok? Então, pulando aqui para a próxima camada, eu vou falar... Não, a camada que já estava nela. Eu vou falar então novamente sobre o trabalho resistente e o trabalho motor. Então ele dá aqui duas situações, um corpo caindo, né, uma partícula caindo, a partir do repouso com velocidade inicial igual a zero, né? Então velocidade inicial, essa aqui, né? Só reforçando, esse índice zero aqui é zero, tá? Então a gente fala V0, não fala VO não. Tá? Tem muita gente que fala VO. Ok? Beleza. Então, quando essa partícula ela é abandonada aqui, a força-peso puxa então a partícula para baixo e ela descreve esse deslocamento, né, representado pelo vetor D. E a força-peso está empurrando ela para baixo até a posição B. Então, aqui, o que a gente tem? O módulo da força-peso, né, que eu vou representar por P, o módulo do vetor deslocamento, que eu vou representar por D, e o cosseno do ângulo entre eles é zero. Então, o cosseno de zero é 1. Então, por isso, o trabalho aqui ele é positivo. Correto? Agora, então, é um trabalho motor. Trabalho motor aqui, ó. Então, então quando o trabalho ele é motor, ele implica em uma consequência. Que consequência é essa? Velocidade aumentando. Beleza? Então, veja só. Aqui a energia está aumentando. Né? A energia aumenta. E, consequentemente, a velocidade da partícula também aumenta. Quando o trabalho ele é motor. E quando o trabalho é motor, significa que é um acréscimo de energia. E aí eu perguntei anteriormente que tipo de energia é essa que está aumentando? Ela tem uma qualidade, ela tem um nome, ela tem um rótulo. Né? Essa energia ela está associada ao movimento e à velocidade. Então tá aqui. Ó. Então veja aqui esse outro caso também, ó. Só que ele é um pouco mais elaborado. Então ele parte daqui da posição A, mais de baixo, e alguém, presta atenção, alguém empurrou a partícula para cima até a posição B. Só que conforme a partícula vai subindo, a força-peso vai atuando sobre essa partícula. E aí o que acontece? Essa força-peso ela tem uma aceleração, né? É essa aceleração que vai atuar nessa partícula. Essa partícula então vai roubar a velocidade, essa aceleração vai roubar a velocidade da partícula. Então, conforme a partícula sobe, a velocidade dela vai diminuindo porque tem uma aceleração apontando para baixo. Essa aceleração é a aceleração da gravitação. Além disso, se a gente verificar esse produto aqui, ó,
Eu já declarei isso em outro momento. Quando eu tenho uma oposição entre vetores, tipo assim, ó, a oposição de vetores assim, peraí. O ângulo entre eles, esse ângulo aqui entre eles, vale 180 graus. E cosseno de 180 graus, nós já verificamos, né, que vale menos 1. Então esse trabalho aqui ele vai ser um líquido negativo, né, um valor negativo. Aqui é então uma perda de energia. Então, se perde energia e além de perder energia, conforme ele vai subindo, né, até a posição B, a velocidade dele diminui. Então, mais uma referência aí da associação dessa energia com a velocidade. Então, há uma relação muito direta. Eu quero que vocês guardem bastante essa relação de esse acréscimo e perda de energia associada à velocidade, porque nós vamos utilizar esse conceito, essa associação, para o próximo capítulo, tá? Outro ponto também que eu deixei passar batido é quando eu tenho um bloco aqui, ele está em deslocamento, né? E eu tenho uma força aplicando sobre ele, né? Não importa a direção dessa força. Quem está aplicando essa força sobre o bloco? Né? A princípio, o máximo que eu posso dizer é que um agente externo ao bloco aplica força. Esse agente externo, o estoque de energia. Então veja só. Lembra que eu disse que trabalho é um cômputo de transferência de energia? Então essa energia está vindo da onde? Ela está vindo de algum estoque. Esse estoque gasta essa energia na forma de força, essa força é aplicada em um objeto, e essa força faz com que esse objeto varie de energia, seja aumentando, seja diminuindo. E essa energia, aumentando ou diminuindo, está associada a primeiro momento com a velocidade. Então, veja bem, se aumenta a energia no bloco, significa que está diminuindo a energia no estoque. Presta atenção nesse balanço. Se diminui a energia no bloco, aumenta a energia no estoque. Aí a gente agora vai ter que pensar quem é esse estoque. Tá? Então, guarda essa outra informação também. Os dois próximos capítulos eu vou falar dessa energia associada à velocidade. E a energia de estoque. E quem é esse agente externo? E quem é o agente externo? Então isso vai ficar mais detalhado nos próximos 3 capítulos. Quem é essa velocidade? Quem é essa energia associada à velocidade e quem é essa energia de estoque? Beleza? Bom, outra coisa também, né? Aqui eu vou extrapolar. Ele só fala da situação que o corpo ele sai da posição A e vai até a posição B. E no trabalho resistente, mas vai haver um momento que essa velocidade aqui ela vai diminuir até que eu vou chegar numa posição que essa velocidade vai se anular. E a partir dessa posição, o objeto vai cair. Então, aí essa aqui seria provavelmente uma segunda o segundo pedaço dessa cena aqui, né? Então eu lanço a partícula para cima, a aceleração da gravidade rouba a energia, olha só. Rouba a velocidade de lançamento da partícula, ela vai diminuindo até parar, em um dado momento ela para, a partir desse momento ela começa a descer porque a aceleração está puxando para baixo, né? E aí a velocidade vai aumentando segundo uma taxa de variação igual
a aceleração, porque a aceleração é isso mesmo, né? Uma taxa de variação, né? Taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Que no caso aqui seria a aceleração da gravidade, que vai variar uma taxa de variação de 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, quando a partícula cai aqui, dessa posição inicial, no próximo segundo, ela aumentou sua velocidade de 10 metros por segundo. No segundo segundo, vai aumentar mais 10 metros por segundo. Então, vai somar os 10 metros por segundo do primeiro segundo e os 10 metros por segundo do segundo segundo. Então, vira 20. E aí, assim vai, sucessivamente, vai aumentando. Né? Pular aqui, então, para a camada 10. Nós vimos, até o momento, então, nós vimos uma situação, nós vamos... Ah, que pecado. Eu nunca lembro como fazer. Perdi a... Que pecado. Tinham feito um gráfico bonitinho aqui, mas eu refaço ele. Bom, até o momento a gente viu a situação que a gente calcula o trabalho de uma força constante. Né? Só que a gente não calcula o trabalho em uma situação que a força varia. Então aqui é força constante. Né? Força não varia de intensidade. Aqui, e se eu tiver uma situação que eu preciso calcular o trabalho de uma força variável, significa o seguinte, que a cada ponto que a minha partícula, o meu bloco, sei lá, enfim, eu vou, em vez de usar a situação do bloco, eu vou imaginar uma partícula sendo empurrada, tá? Então, vocês vão imaginar que isso aqui é um plano, né? Você está olhando esse plano de cima, e aí tem uma partícula aqui sendo empurrada por uma força e um deslocamento, sei lá, para cá. E aí tem um ângulo θ, beleza? Pensar assim. Então você imagina que eu tenho uma partícula, né? Uma partícula qualquer aqui, então ela está aqui sobre o plano, e aí ela tem um determinado deslocamento para essa direção aqui, né? E uma força nessa direção aqui. E aí eu tenho um ângulo entre eles, correto? Eu vou chamar essa força de F. E essa força ela varia. Qual o significado disso? Que essa partícula aqui, conforme ela vai se deslocando em relação ao plano, né, o plano daqui do desenho, ela vai assumindo então posições nessa trajetória. Então tem a posição x1, posição posição x2 da trajetória, o zero está aqui, né, a origem do meu sistema de referência. Tenho então o x3 aqui e aí vai até o xn, né, uma trajetória infinita, digamos assim. Então, nessa posição aqui, digamos, a partícula segue essa trajetória. Então, em um dado momento, a partícula estava aqui nessa posição x1. Quando a partícula estava nessa posição x1 aqui, a intensidade da força valia uma força F de x1. Então, a força aqui ela é função da posição. Então, se a partícula assumia essa posição x2 aqui, a força assumia um valor F de x2. E assim sucessivamente. Né? Então, aqui está uma demonstração ó, do que eu desenhei aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, eu tenho uma partícula se deslocando nessa trajetória. Ela se desloca um ΔS nessa trajetória, ΔS1 aqui nessa trajetória. E aqui ela declara, ele declara uma situação que tem duas forças sendo aplicadas sobre essa partícula, né? Uma força aqui que é tangencial aqui, né? E outra força puxando ela para aqui para a direita. E aí, se a gente calcular o somatório dessas forças usando o vetor, a gente faz assim, ó.
Ah, fiz errado, peraí. É desse lado que tem que fazer. Pronto. Eu estou fazendo a soma do paralelogramo, a regra do paralelogramo aqui para poder mostrar o vetor resultante, a força resultante. Então a força resultante está aqui, ó. Deixa eu trocar de cor aqui, para ficar mais em destaque. Essa é a força resultante sobre essa partícula. E essa força resultante ela vai mudando de intensidade, né? Então digamos que ela vai estar aqui, depois vai estar aqui, conforme essa partícula assume posições nessa trajetória aqui, né? E a intensidade dessa força variando, ela está descrita nesse gráfico aqui, ó. Então presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Então digamos que eu vou refazer esse gráfico em outra posição, porque eu vou comentar bastante sobre ele. Então digamos que eu tenho uma força que ela varia de intensidade. Então aqui está. Putz. Aqui então é o eixo. Eu vou fazer um gráfico da força versus o deslocamento, beleza? Então aqui é o eixo da força, o eixo vertical, e o eixo horizontal é o eixo do deslocamento. Então para cada posição que a partícula assumir aqui nesse eixo horizontal, né, e aqui são os valores negativos, enfim, eu vou ter um valor de força. Então, aqui para F1, eu vou ter, para X1, né, eu vou ter um valor que eu vou chamar de F1 de força. Tá vendo? Então, ela vai variando. Aqui para X2, mesma coisa, correto? Para X3 também. F2, F3. Então, são pontos que eu escolhi aleatório aqui, tá? Não, existem infinitos pontos aqui na horizontal e na vertical. E aí, se eu quero, por exemplo, saber a intensidade, então a partícula está se movimentando, né? Se eu quero saber, por exemplo, o trabalho realizado sobre a partícula nesse intervalo de distância aqui, de x1 até x3, né, representado. Então, digamos que eu vou fazer assim, ó. Aqui é um x final, aqui é um x inicial. Então, um x inicial e um x final, né? Eu quero saber, então, o trabalho realizado pela força F, né, dentro desse intervalo de distância. Como eu calculo isso? Qual é a técnica para se calcular isso? Bom, a técnica é o seguinte. Essa técnica ela surge do cálculo diferencial e integral, ou principalmente da parte integral. Diferencial e integral. Então é uma técnica de integração, isso que se chama. Tá? Cálculo de áreas de gráficos. E aí, segundo essas técnicas de cálculo, que só se aprende no ensino superior, é raro se aprender no ensino médio, você, por exemplo, faz o seguinte, ó. Deixa eu mudar. Você tem que calcular, então, a área abaixo desse gráfico no intervalo de x0 até x. Se você calcular essa área aqui, você encontra exatamente o trabalho realizado pela força F. Então, eu não tenho condições de... Quer dizer, até tenho condições de dar mais detalhes sobre isso, mas seria muito
eu julgo que seria enfadonho fazer isso para minha audiência. Mas aí, se alguém quiser pegar os detalhes, é só pedir para mim, tá? Beleza? Então, a área desse gráfico aqui é o trabalho. Bom, mas aí você não sabe, existem várias técnicas de integração, né? As técnicas de integração que vocês vão utilizar aqui serão as mais simples possíveis, que serão cálculos de áreas, serão cálculos de gráficos que formam áreas muito simples. Por exemplo, é muito comum aqui nos exercícios do ensino médio eu ter um gráfico assim, por exemplo. Então, esse aqui é um triângulo. Calcula a área do triângulo e você encontra como é que fala? O trabalho realizado. Só que imagina que exista uma situação em que a força diminui tanto que ela acaba sendo negativa para um determinado intervalo de distância. E aí o que você faz? Isso aqui é muito importante, tá? Enquanto essa área aqui de cima for positiva, essa área aqui é negativa. E aí, na hora de fazer o cômputo aqui por exemplo, você calcula a área desse triângulo aqui, então vai dar uma área positiva 1. Quando você calcular a área desse triângulo aqui, que está abaixo do eixo D, então você vai ter que colocar ele como um valor negativo. Então, essa área aqui, necessariamente, tem que ser um valor negativo. Tá? Então, é A1 mais A2, sabendo que esse valor aqui ele é negativo. Ou então, você pode fazer o seguinte também. Você pensa assim, vou fazer o seguinte. Calcula essa área aqui, beleza? A2, e aí na hora de colocar aqui na fórmula, você põe o valor negativo. Você tem que entender que se eu tiver, por exemplo, essa situação aqui também, Então esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, ele é positivo. É uma área de valor positivo, tá vendo? E esse pedaço entre o gráfico e o eixo D, ele é negativo. E aí você percebe que como essa área é muito maior do que a área positiva, o trabalho líquido que vai ser o quê? Vai ser um trabalho negativo. Né? Então aqui é negativo. E aí se você fazer o trabalho líquido aqui, aqui é A1 na verdade. A1 mais A2, como o módulo de A2 é maior do que o módulo de A1, você tira aqui que esse trabalho ele é negativo. Então é um trabalho resistente. Né? Então já estamos utilizando os rótulos de camadas anteriores. Beleza? Então essa é a técnica de integração. As mais simples que a gente vai utilizar. Qual que é a outra simples que a gente utiliza também? Eu posso ter, por exemplo, uma força constante também. Então eu vou calcular a área de um retângulo. Eu posso ter uma força que aumenta constante, depois diminui, formando um trapézio. Aí eu vou calcular a área de um trapézio, ou então a área de dois triângulos e um retângulo, e aí vai. Depois eu vou mostrar os exercícios para vocês aqui, ó. Ok? Bom, eu vou comentar aqui um pouco sobre o trabalho da força-peso.
Eu já declarei já algumas vezes que uma das técnicas de se aprender física é a gente sempre começar pelas situações mais simples possíveis, né? E aí vocês percebam que conforme o tempo vai passando de estudo, as situações vão ficando mais elaboradas, né? E ah não, cortei tudo aqui. Bom, eu vou fazer com que tenha aqui. A primeira simplificação que a gente usa é que o trabalho que a gente calcula aqui, ele é sempre de diz respeito a uma força que ela tem uma certa qualidade. Ela se chama força conservativa. O que é uma força conservativa? Eu vou dar exemplos de forças conservativas. Força gravitacional, ela é conservativa. Força eletrostática, que é a força elétrica, ela é conservativa. Força elástica, ela é conservativa. Tem outros exemplos de forças conservativas que eu não me recordo. Deixa eu ver. É, tem que ler os detalhes aqui, mas até onde eu me recordo é isso mesmo. Eu acho que o campo magnético não é conservativo. Bom, enfim, depois eu verifico. Então, até onde eu me lembro, essas três são forças conservativas. Elas são conservativas porque essas forças têm simetria radial. Elas sempre apontam para um determinado centro. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Força gravitacional, eletrostática, elástica. Bom, nessa situação, quando eu tenho, por exemplo, uma força conservativa realizando o trabalho, eu tenho essa situação aqui, ó. Quando eu vou calcular o trabalho de uma partícula, que ela está sendo, por exemplo, empurrada ou puxada pela força-peso, então, pegando um exemplo bem simples, imagina então uma situação que eu tenho uma partícula saindo da posição A, mais baixo, e indo até a posição B. Ou vice-versa também, em linha reta. E aí eu tenho sempre o que eu tenho aqui, né? Sempre a força-peso apontando para baixo. Né? Sempre a força-peso apontando para baixo. Então, quando a partícula sobe, a força-peso rouba a velocidade dela. Quando a partícula desce, a força-peso acrescenta a velocidade dela. Beleza? E esse acréscimo de velocidade, esse acréscimo de velocidade na posição final e esse decréscimo de velocidade na posição final também, eles dependem, esse acréscimo e esse decréscimo depende somente da posição da partícula. Ou seja, a velocidade que a partícula pode vir a assumir devido à força-peso, independentemente da trajetória que ela perseguir aqui entre a posição A e a posição B, vai ser sempre a mesma. Tá? Então, devido à força-peso, a velocidade da partícula nessa posição B, essa velocidade, somente devido à força-peso,
vai ser a mesma como se ela estivesse caindo. Correto? Funciona assim. Então, essa variação de energia da partícula devido à força-peso, ela não depende da trajetória que a partícula pode vir a assumir entre o ato de subir e o ato de descer. Então, imagina que eu tenho essa partícula aqui. Ela está sobre minha mesa. Então, digamos que aqui na minha mesa ela está com energia zero, né? Então, quando eu aplico uma força sobre ela, né, eu vou aplicar uma força contrária à gravitação. Então, ela está subindo por qualquer motivo que seja, né? E da perspectiva só da gravitação, da força de gravitação, o que está acontecendo com ela? Ela está subindo, né? Então, ela sobe, né? Então, ela está subindo. Então, conforme ela vai subindo, ela vai perdendo energia porque a força de gravitação está empurrando para baixo. Não importa a trajetória que ela pode vir a assumir conforme ela for subindo. A energia que ela vai perder devido à gravitação vai ser sempre a mesma, né? Então, é isso que significa, uma das características da força conservativa é essa, tá? Que a partícula pode vir a assumir qualquer posição, qualquer trajetória que seja entre duas posições finais inicial, desde que tenha um desnível, né? Desde que tenha um desnível na vertical. A gente vai ver isso de uma melhor maneira quando observarmos a energia potencial, tá? Para cada posição aqui eu vou ter uma força, aqui no caso da força-peso não, vou chamar de força gravitacional. A força-peso é um pouco parecida com a força gravitacional, mas a força-peso não varia de intensidade muito próximo da Terra. Bom, voltando aqui então para a linha de raciocínio, falta bem pouquinho. Eu vou encerrar então falando um pouco sobre potência e sobre rendimento, tá? Potência significa o seguinte: imagina o seguinte. Imagina um atleta. Eu vou pegar dois extremos assim de comparação para que não tenha dúvida. Imagina um atleta de alta performance de Jogos Olímpicos, sei lá, um atleta finalista de Jogos Olímpicos de atletismo. Então ele é um atleta de alto rendimento, ele vive disso. E aí você imagina uma criança de 10 anos normal, uma criança qualquer de 10 anos da média. E vou dar um exemplo meio, parece ser meio aleatório, mas ele é bom. E aí você imagina duas salas. Aí eu tenho a sala A e a sala B. A sala A é a sala do atleta e a sala B é a sala da criança. Dentro da sala A e dentro da sala B, cada uma das salas tem 40 cadeiras. E aí é ordenado a essas pessoas a tirar essas cadeiras das salas e colocar para fora. Aí eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta: você duvida que ambas as pessoas, tanto o atleta, você aceita a ideia de que ambas as pessoas, tanto o atleta quanto a criança, elas vão fazer essas situações sozinhas, né? Esse trabalho será sozinho. Então, tanto a criança quanto o atleta, eles vão tirar as 40 cadeiras de dentro da sala? Você não duvida dessa cena, né? É uma cena bastante plausível. Agora a segunda pergunta: quem vai fazer o trabalho mais rápido? O atleta. Então, o meu ponto é o seguinte: ambos realizam o mesmo trabalho. Ok? Ambos realizam o mesmo trabalho. No entanto, os dois agentes, né, realizam um trabalho em tempos distintos. A criança vai fazer em um tempo muito maior e o atleta de alto rendimento vai fazer em um tempo muito menor. Então, essa ideia de rendimento, de potência, elas estão meio que relacionadas. Potência significa, então, a taxa de trabalho realizado em um intervalo de tempo. Então, se eu realizo
um trabalho muito alto em pouco espaço de tempo, eu tenho uma alta potência. Se eu realizo um trabalho muito pequeno em um grande espaço de tempo, então minha potência é muito baixa. Ou a gente pode pensar assim também, ó, de duas maneiras. Imagina um tempo fixo aqui, sei lá, de 3 segundos. E uma cena que eu consigo realizar, uma atividade que eu consigo realizar várias vezes. Então, vou realizar essa atividade em 3 segundos, sei lá. E aí imagina que eu gaste para realizar uma atividade 4 joules. Então, 4 dividido por 3 dá 1,6, se eu não me engano. Agora eu vou realizar outra atividade em 3 segundos, mas eu vou gastar agora 6 joules. 6 dividido por 3 é 2, é maior do que a cena anterior, então minha potência aumentou. Agora eu vou realizar a mesma atividade, mas eu vou gastar mais energia, eu vou gastar 14 joules. Então minha potência aumentou. Então, se eu aumento a quantidade de trabalho que eu posso gastar em um mesmo intervalo de tempo, eu aumento minha potência. Agora para pensar. Imagina uma situação em que eu realizo um trabalho em 10 segundos. Então isso aqui vai dar 1,4 joule, 1,4 watts de potência. Agora, eu vou realizar o mesmo trabalho em 5 segundos. Essa conta aí eu já não sei fazer de cabeça. Perto de 5, na verdade. Perto de 3. Então, aumentou para 2,8. Em vez de 5, agora eu vou colocar 1 segundo. Então, veja bem, eu estou realizando o mesmo trabalho, mas eu estou diminuindo o intervalo de tempo que eu estou realizando. 14 watts. Então, você veja que se eu realizo o mesmo trabalho em um intervalo de tempo cada vez menor, minha potência aumenta. É por isso que eu dei a ideia do atleta de alto rendimento e da criança. Né? O atleta de alto rendimento vai realizar em um menor tempo o mesmo trabalho em um menor tempo. Por esse motivo, a potência do atleta vai ser maior do que a potência da criança. É daí que vem a ideia de potência. Tá? É claro que o que a gente está tirando aqui é potência média, tá? Potência média. Essa potência ela pode variar conforme o tempo passa, né? Por exemplo, você imagina que você está realizando um trabalho que demanda muito tempo. No começo, você percebe que você realiza trabalho com mais intensidade, ou seja, você tem uma potência maior. Você está gastando mais energia, em um intervalo de tempo menor. E aí, conforme o tempo vai passando, a sua potência vai diminuindo, porque o seu estoque de energia está diminuindo. Beleza? Então, há uma relação de potência com estoque de energia também. Tá? Como que eu faço também para calcular, por exemplo, a potência instantânea? Bom, só como ponto de partida, né? Potência, então, é trabalho realizado dividido pelo intervalo de tempo. Se esse trabalho realizado ele é o produto da força vezes o deslocamento, eu posso fazer essa substituição. Beleza? Então, força vezes deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui é definição de velocidade média. Então, força vezes velocidade média rende potência média, a equação da potência média. Então, mas da onde vem essa velocidade? Vem dessa, por exemplo, daquela situação em que eu tenho, né, uma partícula sendo empurrada por qualquer motivo que seja, pode ser até por um motor, né, interno, né? Então ela tem um deslocamento, né? Ela tem um deslocamento, sei lá, D aqui e uma força para cá. E ela se locomove com uma certa velocidade também, né? Então é essa velocidade aqui que a gente está declarando. E é essa força aqui. Beleza? Se essa velocidade ela for representada por uma equação matemática tipo assim, ó, parecida com algo assim,
Ou seja, há exatamente uma velocidade para exatamente um intervalo de tempo, né? Então, esse aqui representa uma velocidade instantânea, né? Então, se eu tenho uma situação dessa, né? Eu tenho potência instantânea. Tá? Eu sei exatamente qual é a potência daquela partícula, que aquela partícula está desempenhando em um determinado instante de tempo e, consequentemente, em uma determinada velocidade. Beleza? E aí vem o rendimento. O rendimento, ele... Eu já estou adiantando aqui. O rendimento ele é um tipo de adiantamento do conceito da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica ela tem várias representações e várias definições, e todas essas definições estão intimamente interligadas, apesar dessas definições aparentarem serem bem diferentes. Tá? Mas todas elas estão relacionadas de alguma forma. A segunda lei da termodinâmica ela diz o seguinte: toda máquina que recebe energia, ela divide essa energia em dois pedaços. É sempre assim, nunca é diferente disso, tá? Em um pedaço ele é utilizado para realizar o trabalho, que é o trabalho útil, e outro pedaço ele é perdido, não tem como. Ele é sempre perdido, tá? Então, imagina o motor de um carro. O motor de um carro realiza trabalho sobre o carro para fazer ele empurrar, né? O estoque de energia vem do combustível, que ele queima, explode o fogo, né? Esse fogo empurra o pistão, esse fogo empurra o pistão, realiza trabalho sobre o pistão, essa energia que é transferida ao pistão vai sendo transferida até a roda do carro gira, a roda do carro, conforme gira, empurra o chão, e o chão empurra o carro para frente. E aí o chão realiza o trabalho. Em última instância, né, quem realiza o trabalho sobre o carro é o chão, né, empurrando o carro para frente. Então, o motor do carro tira essa energia, né? Então, veja bem, uma coisa empurrando a outra, né? Para fazer com que o carro finalmente seja empurrado para frente. Nesse processo de retirar a energia do combustível, você perceba que o motor do carro fica quente, você já tem essa percepção, né? Então, por que fica quente? Porque existe atrito entre as peças do carro. E esse atrito esquenta. Se você tiver a curiosidade de esfregar sua mão com bastante intensidade, você vai perceber que sua mão esquenta, né? Se você já passou frio, né, você percebe que as pessoas esfregam as mãos com bastante intensidade para poder esquentar. Então, parte dessa energia é dissipada para o ambiente na forma de calor e outra parte vira trabalho. Então aqui tem a máquina, entra a energia, potência e energia, vocês podem imaginar elas como se fossem conceitos bastante relacionados, né? A diferença de uma para outra é só que a diferença de potência para energia é simplesmente o fato de a potência ser a energia dividida pelo intervalo de tempo. Tá? É só isso. Bom, então entra aqui uma potência ou uma energia aqui na máquina. Um é utilizado para fazer a coisa que a gente tem de interesse, seja resfriar uma câmara, seja fazer funcionar um computador, seja fazer funcionar um ventilador, um ar-condicionado. Então, todas essas máquinas que nós utilizamos, luz, computador, controle remoto, bateria, tudo, né, está realizando um determinado trabalho que nos vai ser útil de alguma maneira, e parte desse trabalho que ele está realizando vai ser perdido na forma de calor, ou ser perdido na forma de som. Né? Bom, então como se calcula um rendimento? Né? O que é uma máquina de alto rendimento? Uma máquina de alto rendimento é o seguinte: as melhores máquinas são aquelas que utilizam o máximo possível daquela energia que ela recebe. Então, se eu recebo
Se eu tenho uma máquina que recebe 10 joules de energia, se 1 joule de energia é perdido na forma de calor, então é uma ótima máquina. Tá? Uma ótima máquina. Na média, a eficiência das máquinas é de 30%, 40%. Né? Essa eficiência vem aumentando conforme a tecnologia vai aumentando também. Mas na média, cerca de 30% da energia que todas as máquinas recebem é perdido na forma de calor. Então vira radiação infravermelho. Todo tipo de radiação, mas principalmente a radiação infravermelho. Né? E vira som também, né? Máquina faz som, né? Então a gente faz o seguinte: existem duas maneiras de calcular o rendimento. A gente pega toda a energia que aquela máquina recebeu e pega toda a energia que essa máquina utilizou para poder realizar trabalho, pega a energia útil e divide pela energia total. Ou a gente faz o seguinte: a gente pega a energia útil e divide pelo intervalo de tempo, a energia total divide também pelo intervalo de tempo. Eu posso fazer isso, tá? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. É uma fração sobre outra fração. Aí essa fração multiplica essa energia aqui, e aí vira essa expressão matemática aqui. E essa fração multiplica essa energia aqui. Aí vira essa equação matemática. Mas energia dividido por intervalo de tempo é potência. Então aqui é potência útil, é potência total. Então essa equação aqui ela pode ser utilizada. E essa equação também ela pode ser utilizada. Essas equações elas são muito frequentes nas aulas de termodinâmica, viu? Bom, sobre a energia que eu tinha para falar é isso mesmo. E aí vocês aguardem que daqui a pouquinho tem mais material na sala virtual. Até mais.